Neste vídeo, eu vou relembrar o passo a passo da análise granulométrica, o passo a passo que nós realizamos no laboratório, desde a separação da areia até a determinação da argila pelo método da sedimentação, pelo método da coleta da alíquota da fração argila para determinar os teores de areia, argila e, por diferença, os teores de silt. Então, o que a gente precisa relembrar? Tá? Que a areia, a fração areia, ela é separada por uma operação chamada de tamizamento. Esse tamizamento nós utilizamos uma peneira e essa peneira ela possui a sua malha de 270 mesh, que é a unidade utilizada para classificar as peneiras granulométricas. Isso aqui corresponde a um diâmetro de 0,053 milímetros, porque nós utilizamos esta peneira de 0,053 milímetros. A peneira de 0,053 milímetros é o limite inferior do diâmetro das partículas que nós classificamos como areia, já que a areia corresponde ao diâmetro das partículas, que possui diâmetro entre 0,053 milímetros a 2 milímetros. A 2 milímetros. A 2 milímetros. Perfeito? Então, o que a gente tem que relembrar? Que nós pegamos 10 gramas de terra fina seca ao ar, ou seja, nós coletamos essa amostra no campo, secamos, destorroamos. Após o destorroamento, nós passamos por uma peneira de 2 milímetros, que é justamente o limite superior do diâmetro das partículas que compõem a fração areia. Já que a terra fina seca ao ar é composta de uma amostra de solo, então é composta de uma amostra que contém areia, silt e argila, as frações granulométricas do solo. Então nós utilizamos 10 gramas de terra fina seca ao ar, nós adicionamos 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio, de NaOH, a 1 normal. Essa solução do hidróxido de sódio a 1 normal é o que nós chamamos de solução dispersante. Dispersante. Essa solução dispersante ela vai ter por objetivo promover uma reação química de tal maneira que as partículas de argila elas fiquem totalmente dispersas. Numa condição natural, parte dessas argilas elas estão floculadas. Então, para eu determinar totalmente 100% da fração argila, as partículas devem estar individualizadas, elas devem estar dispersas. Após colocar essa solução de hidróxido de sódio, as amostras elas foram agitadas no agitador por 16 horas. Logo em seguida, após esse processo de agitação, esse processo de dispersão, essa dispersão, além de ser química, também ela é física, porque a amostra de solo, os 10 gramas de terra fina seca ao ar, sendo agitados dentro de um recipiente, é óbvio, dentro de um recipiente, ele vai provocar também uma agitação mecânica, ou seja, o impacto das partículas, esse atrito das partículas de areia em contato com outras partículas de areia, contato com as partículas de silt e de argila, também vão favorecer a esse processo de dispersão, uma dispersão mecânica. Após esse processo, a determinação da fração areia ela foi muito simples. O que foi que nós fizemos? Esses 10 gramas de terra fina seca ao ar, essa porção de terra fina seca ao ar, ela foi passada pela peneira de 0,053 milímetros. Perfeito? Então, olha aqui, ó, vamos relembrar. Então, eu tenho aqui a peneira de 0,053 milímetros. Esse peneiramento ele se deu sobre um funil
E esse funil, ele estava em cima de uma proveta. Essa proveta, ela tem uma capacidade, um volume de 1000 ml. Bom, o que é que nós fizemos? Nós adicionamos, né, passamos esses 10 gramas de terra fina seca ao ar pela peneira. E o que ficou retido na peneira é a minha fração areia. O que passou pela peneira granulométrica, e está agora retida na proveta, é uma suspensão formada por silt mais argila. Silt mais argila. Isso aqui nós reservamos porque primeiro a areia que ficou retida na peneira, aqui a areia que ficou retida na peneira, vou colocar aqui de amarelo, essa areia que ficou retida na peneira, nós transportamos essa areia para um becker. Tá? Então aqui nós vamos ter um becker, esse é um becker de vidro, que ele vai conter agora a nossa fração areia. Então nós vamos ter becker e mais a areia. Então repare que nós temos um becker contendo a areia. Então inicialmente eu preciso do peso do becker. Então eu preciso anotar na minha planilha qual é a tara desse becker. Porque posteriormente esse becker mais areia, eles foram levados para a estufa, que estava a 105 graus Celsius e por lá ficou por 24 horas. Depois dessas 24 horas, esse becker e mais a areia, eles estão totalmente secos. Foi perdido a água, a umidade. Então é nesse momento que nós pesamos, né? Determinamos a massa do becker mais a areia. Então na minha planilha eu terei uma coluna com a massa do becker, tá? E terei uma de becker mais areia. Vamos dar um exemplo. Se o peso do becker é 20 gramas e o becker mais a areia ele está com 25 gramas, então o peso de areia é 25 menos 20, 5 gramas. Posteriormente, para a determinação da argila, o que nós realizamos? Naquela proveta que está agora constituída, naquela proveta que eu tenho o silt e a argila, vou colocar aqui a argila em primeiro lugar, a argila e mais silt, pelo processo de decantação, processo de sedimentação, o silt foi o primeiro a se depositar, a decantar, a sedimentar. Enquanto isso, as partículas de argila, elas ficaram suspensas por todo o volume da suspensão contida na proveta. Como é que nós determinamos o teor de argila? Depois de um determinado tempo de sedimentação, nós viemos com uma pipeta volumétrica, e coletamos uma alíquota de argila. Essa alíquota de argila foram 10 ml da alíquota de argila. Posteriormente, essa alíquota de argila, ela foi transferida
para um cadinho de porcelana. Para um cadinho de porcelana. Por quê? Eu preciso determinar o teor, né, o peso da argila contida no cadinho. Então eu preciso também da tara do cadinho. Essa suspensão de argila, ela foi depositada dentro do cadinho. Foi transferida para o cadinho. Posteriormente, o cadinho e mais a argila também foram submetidos à estufa por 105 graus Celsius durante um período de 24 horas. Então, nós, no período após 24 horas, nós vamos ter a tara, né, do cadinho. Então, o cadinho e a tara. E depois o cadinho mais argila. E mais argila. A partir disso aí, desse cadinho mais argila, eu preciso também da massa de hidróxido de sódio, da massa de NaOH que está contida dentro dessa suspensão. Porque lembra que eu utilizei como agente dispersante o hidróxido de sódio, a solução de hidróxido de sódio a 1 normal. Ali eu fiz uma coleta de 10 ml de uma suspensão que está contida a argila, mas também está contido o hidróxido de sódio. Por isso eu preciso fazer descontar este valor. Ok? Bom, o que a gente precisa levar em consideração? Tá? Que a massa de argila que está no cadinho, a massa de argila no cadinho, nós retiramos essa argila de uma alíquota de 10 ml. Mas essa alíquota de 10 ml, anteriormente, ela estava dentro de uma suspensão, um volume de 1000 ml. E este 1000 ml de suspensão, ele corresponde a uma massa de silt e argila que estava dentro de 10 gramas de terra fina seca ao ar. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma série de regras de 3, até chegar ao valor de 10 gramas de terra fina seca ao ar. E, posteriormente, uma conversão para 1000 gramas de terra fina seca ao ar, que corresponde a 1 quilo. Vamos ver isso agora no Excel, a partir dos resultados já prontos. Esse aqui é o exemplo. Então, eu tenho o meu número de amostras que foram determinadas no laboratório. Então, foram as amostras de 1 até a 26. Eu tenho aqui a tara dos cadinhos, ou seja, o cadinho sem argila. Só o peso dos cadinhos. Nessa terceira coluna, a coluna C, existe o peso. É o peso do cadinho mais argila. E nós estamos considerando também a massa de hidróxido de sódio. Ou seja, é a alíquota de 10 gramas que foi retirada da proveta. 10 gramas não. A alíquota de 10 ml da suspensão de argila. Que foi submetida, né, colocada dentro do cadinho e depois submetido à estufa com a temperatura de 105 graus Celsius por 24 horas. A massa de hidróxido de sódio ela é 0,004 gramas. Isso aí está relacionado à concentração, à normalidade, a concentração normal, que um normal corresponde a 1 mol por litro. Então, em gramas, dentro de 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio, a 1 normal existe 0,004
gramas de hidróxido de sódio. Então, o que precisa ser descontado? Então, essa coluna aqui, a argila, ela corresponde ao cadínio mais a argila mais hidróxido de sódio. Então, a coluna C, menos a massa de cadínio menos a massa de hidróxido de sódio. Então, eu tenho o valor de argila. Mas lembra que eu falei para vocês que nós precisamos converter isso para quilos, já que este valor de argila aqui, 0,013 gramas, são 0,013 gramas que existe numa alíquota de 10 ml. Nós vamos converter esses 10 ml para 1000 ml e posteriormente essa massa que estava em 1000 ml, ela estava para 10 gramas. Então, em 1000 gramas, nós teremos X valor de argila, que é esse valor. Então, neste caso, para eu transformar a massa de argila numa alíquota de 10 ml para a massa de argila em gramas de argila por quilo de solo, eu vou multiplicar por 10.000. De onde é que vem esse 10.000? Ele vem justamente do fator de conversão. Quando eu converti de 10 ml para 1000 ml, 10 ml de alíquota para 1000 ml da proveta, e posteriormente a massa de argila que existia dentro de 1000 ml da proveta, ele estava em 10 gramas de terra fina seca ao ar. Então, em 1000 gramas de terra fina seca ao ar, ou seja, 1 quilo, eu vou ter X valor de argila, que aí corresponde aqui, ó, a 130 gramas de argila por quilo de solo. Então, esse resultado final aqui é o resultado que nós já temos para argila. Ok? Vamos agora para o próximo passo, para a determinação da fração areia. A areia é muito simples também. Para o cálculo da areia, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio para a determinação da fração argila. Nós temos uma massa de areia contida num becker. Para isso, precisamos do peso do becker vazio, ou seja, da tara do becker. Na coluna C, o peso do becker contendo areia. Então, reparem que o peso do becker mais areia, obviamente, ele deve ser maior que o peso do becker sem areia, ou seja, da tara do becker. A coluna D, nós temos somente a massa de areia, que nós obtemos através da subtração do becker mais areia menos a tara do becker. Então, este valor aqui, ele corresponde ao quanto de areia existia dentro de 10 gramas de terra fina seca ao ar. Nesse caso, para nós determinarmos quanto existe em 1 kg de solo, ou seja, em 1 kg de terra fina seca ao ar, nós também vamos aplicar uma regra de 3. O que nós devemos fazer? Então, só utilizando aqui a nossa luzinha. Então, se eu tenho 10 gramas de terra fina seca ao ar, e nessas 10 gramas contém, por exemplo, aqui na primeira amostra, 8,2654 gramas de areia, então em 1000 gramas de terra fina seca ao ar, que vai corresponder a 1000 gramas de solo, eu tenho X. Então, X será 1000 vezes 8,2654 dividido por 10 gramas. Eu posso até multiplicar direto. Corto aqui, né? Opa, deu um erro aqui de... Corto os zeros. Então, eu posso até multiplicar direto por 100, que vai ser o meu fator.
Então, neste caso, para eu calcular a massa de areia em gramas por quilo, neste caso aqui, o que eu fiz? Peguei a massa de areia, dividi por 10 e multipliquei por 1000. Que seria esse caso aqui, ó. 8,2654 dividido por 10 multiplicado por 1000. Mas eu posso também multiplicar direto por 100. Nesse caso aqui, se eu apagar este comando aqui da fórmula, se eu pegar o valor de areia ali da primeira amostra e multiplicar por 100, eu também vou ter o valor em quilogramas de areia por quilo de solo. E aí eu tenho o resultado para todas as amostras. Com base nesses resultados, o que eu posso fazer agora? Eu vou utilizar aqui a minha textura do solo. Lembre que eu preciso ainda dos teores de silt. Se eu tenho areia e tenho argila, por diferença eu vou tirar o de silt. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu vou copiar isso e isso. Vou colar aqui, colar os valores. A fração areia também eu vou copiar. Vou colar aqui. Ó, repare que eu copiei errado. Então, é esta aqui, ó, gramas por quilo. Então aqui eu tenho areia, fração areia, gramas por quilo, é a minha unidade. Aqui, ó, eu preciso de silt. Como é que eu determino o silt? Por diferença. Então, em 1000 gramas de terra fina seca ao ar, eu vou diminuir o somatório de argila e de areia. Então, eu tenho aqui, ó, 43,46 gramas de silt. Aplicando automaticamente, eu tenho os valores de areia, argila e silt. Gramas por quilo. Gramas por quilo. Então, esse resultado aqui é o resultado final das minhas amostras. Se eu quiser realizar uma classificação textural, existe um aplicativo também em Excel que nós podemos colocar os valores de argila e de areia. Automaticamente ele vai calcular o valor de silt e vai nos dar o nome dessa classificação textural. Eu vou pôr essa planilha, essas duas planilhas, disponível para vocês também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então essa aqui, olha, ela é bem simples também. O que nós vamos realizar? Eu tenho o número da minha amostra, então eu vou copiar aqui, ó. Copiar, colar. Vou agora pegar o valor de argila. Copiar. Colar os valores de areia.
e automaticamente ele classificou, ele realizou a subtração dos valores de silt. Então, ele dá a classificação aqui, olha, no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e no Sistema Americano. Então, no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui a classificação. Então, olha, a partir disso aqui, eu estou economizando, eu estou agilizando a classificação textural através desse aplicativo. Se nós fôssemos fazer o passo a passo, nós teríamos que baixar essa tabela aqui no triângulo textural, que eu ia cruzar os valores de areia, silt e argila. Então aqui, pelo triângulo textural, com os meus valores de areia, silt e argila, deixa eu colocar eles sem casa decimal, colocar só os valores unitários. Então aqui, ó, eu tenho meu teor de argila, areia e silt. Então eu ia triangular com o teor de argila, areia e silt, sendo que os teores de areia, silt e argila, no caso da areia, ele vai seguir sempre no sentido para cima e para a esquerda, da argila no sentido horizontal da esquerda para a direita, e o silt no sentido de baixo para cima, mas no sentido para a esquerda. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a fração franco-arenosa, de todas essas amostras aqui, franco-arenoso ele está aqui, ó, dentro dessa classificação, que ele vai ter entre torno de 50% a 70% de areia. Desculpa, de areia. Mas de argila vai ter ali mais ou menos de 15% a 20% de argila. Então, nesse caso aqui, ó, ele, apesar dele ter 827 gramas de areia, ele vai ter 13 de argila, então ele fica no limite aqui do franco-arenoso. Então são essas informações aqui que vocês vão utilizar no relatório, que é a etapa final, o resultado final da análise granulométrica do solo. Então relembre que o procedimento, nós pegamos, coletamos o solo no campo, secamos, passamos por uma peneira de 2 milímetros, porque a peneira de 2 milímetros é o limite superior, né, da fração areia. Abaixo de 2 milímetros eu tenho areia, silt e argila. Por tamizamento eu separei a areia. Por sedimentação eu determinei argila, e silt foi por subtração dos teores de areia, do somatório de argila mais areia, descontado 2.000 gramas de solo.